E aí galera, beleza? Professor Thiago Nobre na área. E vamos lá comentar a segunda fase. Demorou, mas saiu. Mas acredito que vai ajudar, tanto quem já fez, para ter um norte, e também como quem ainda está fazendo. Então bora lá, mas antes disso, cara, engaja aí, segue, curte, manda pra galerinha, tá? Tô fazendo isso aqui, ó, 0800, tá? Então vamos lá. Questão 8. Vocês lembram, né? Daquele estoque que eu já dei. Só relembrar. Eu trabalho com uma forma de guia, né? Não é uma receita de bolo. É um guia para lhe ajudar a fazer as questões. Mas a decisão final sempre é de quem está fazendo. Mas isso aqui ajuda, é um caminho, é um guia. Como falaria o nosso segundo barbudinho favorito, Friedrich Engels. Materialismo não é uma receita de bolo, é um guia, tá? Por exemplo, né? Você começa, tem as questões erradas, tem as descritivas, que estão certas, mas vale menos pontos. A errada vale zero, evidentemente. E as mais abrangentes, que geralmente valem mais. Mas o que você tem que ter em mente... Eita, peraí. Com o mouse é horrível. Bora. Três coisinhas, tá? A fonte da questão, ou as fontes, o enunciado e os itens. Você tem que articular esses três elementos, tá? Para chegar à sua resposta. Através desse caminho aí, do errado, descritivo e abrangente. Isso ajuda muito, vocês vão ver. Então vamos lá. Questão 8. Tem aqui memorial, né? Memorial de 9 de novembro. Sempre olha a ficha técnica, tá? Tem informações importantes e também tem links que nos ajudam, tá? Eu já olhei previamente, já estudei, já fiz minhas anotações, tá? Mas aqui é para vocês olharem, tudo bem? Então vamos lá. Memorial 9 de novembro. Exemplifica a problemática dos monumentos presentes nas cidades com a disputa pela memória que os envolve. É bem interessante essa aqui. Problemática, monumento, né? Disputa pela memória. Interessante. Vamos botar DE por enquanto. Isso aqui pode mudar a depender dos outros itens, tá? Então, qual é a dica? Isso aqui já não está errado, então já vale algum ponto, você já não zera. B. Foi construído para homenagear 3 trabalhadores de uma fábrica mortos pelo envolvimento em uma greve. Correto essa aqui, tá? Pesquisei. Essa aqui tá bem descritiva. C. Transmite a mensagem de equilíbrio. Opa, estranho, né? Equilíbrio nas relações entre capital e trabalho. Não, aí tá errado já. Evidenciando pela nova feição que o monumento ganhou quanto da sua revitalização. Isso, ele vai ser revitalizado, mas não demonstra equilíbrio entre capital e trabalho. Muito pelo contrário. Demonstra, né? Eles foram mortos em uma greve. Então é desequilíbrio, desigualdade. Tá aqui, encontrando nossas erradas já. D. Alude e rememora a força. Eu acho que esse crase aqui tá errado, viu? É sem crase. Porque a força, né? É botar força. Tá rememorando com força? Arr! Acho que não. Aí o estagiário deixou passar. Rememora a força, né? A força e amplitude do movimento sindical na década de 80, que promovia grandes paralisações, como foi de Revolta Redonda em 88. Na minha marcação que eu botei essa aqui mais abrangente, né? Ela traz várias informações, traz a década, fala dessa grande revolta, que foi o que aconteceu também em Volta Redonda.
Então na minha marcação eu botei essa aqui, abrangente. O item D. Essa é totalmente errada e temos essas duas aqui, ó. Eu diria que essa aqui é a mais descritiva. Essa aqui também é descritiva, problemática, monumentos, presentes, cidades, hora. Essa aqui também poderia ser mais abrangente também. Mas é o que eu tô falando, a decisão final é de vocês. A minha marcação eu iria de D. Mas tanto a D como a A estão muito boas. São itens muito bons. Próxima. Questão 9. Canção. Quando o povo entra na dança. Aí é aquela dica, né? Faz o quê? Olha o documento, clica, vê os links, vê a ficha técnica, lê, marca, escuta a música, é uma música maravilhosa. Interpretação da Beth Carvalho. Então vamos lá. É uma crítica à violência exercida pela ditadura civil-militar. Foi mal, a garganta tá péssima. Ditadura civil-militar, se não me engano, a música é da década de 70. Só confirmar aqui a memória. '80, perdão. Vou até anotar aqui. Década de 80. Aqui, ó, compositores, Carlos Cavalcante, Beto Sem Braço. Década de 80. Essa data é importantíssima pra gente. Vamos lá. Crítica exercida pela ditadura civil-militar, fazendo parte de um grupo de canções que clamava pela realização de eleições diretas. Isso aqui é trabalho de cronologia. Sabe o que aconteceu antes, durante e depois. Como meio de equilibrar. Aí você tem que pesquisar. Quando é que as diretas começaram? Né? Já está no período de extensão, né? Anistia ampla, restrita e geral. Eu pesquisei. O movimento das eleições diretas começa em 83. E termina em 85. Né? E não conseguiram, né? Porque as eleições foram indiretas. Ou seja, errada. Aqui é um trabalho simples de cronologia, sabe? O que aconteceu antes, durante e depois. Tem como seus compositores Laudemir Casemiro, ok. Pesquisei, tá ok. E Aloysio Machado, que é o Laudemir, é o Beto Sem Braço que aparece aí. E o Aloysio. Compôs sambas, enredos, campeões do carnaval, Rio de Janeiro, 82, 83, aí tem que pesquisar também. Aí eu pesquisei a informação correta. Então, mais descritiva. Mas tá falando mais deles em si, não é isso? Não tá falando da canção. Então é um ponto de dúvida. Você ficar com a luzinha ligada aí. Apresenta mazelas e anseios de uma parcela da população que passa por grandes privações. Pobreza é uma grande privação. Você deixa de fazer muitas coisas. Mas não perde a esperança de mudança. Tá errado não. Descritiva. Vamos ver. Faz analogias entre sons e instrumentos musicais e as realidades das classes desfavorecidas ante as desigualdades sociais e políticas. Eu gostei muito dessa, porque é muito presente na música o som da cuíca. Ele, né? Então é tipo como se fosse o choro, né? É o choro da população. Então eu gostei muito dessa D. Mas quem escolhe são vocês. Eu achei interessante. Vocês têm muito mais tempo de pesquisa, eu não. Aqui eu faço rapidinho, porque professor tem que fazer bilhões de coisas. Mas eu gostei muito dessa. Mas a B e a B e a C não estão erradas. Então tem que fazer aquela tríade lá. Fonte, enunciado e item. Para chegar na resposta final. Gostei dessa. A questão da analogia, né? A questão dos sons, realidade das classes desfavorecidas. Aí tanto a desigualdade social como política. Vamos lá para a próxima. 10. Jovem. Quem gosta aí de Jovem? ET Bilu.
Busquem apenas conhecimento. Então, já vi previamente, tá? As fontes, são 3 fontes. Dei uma olhadinha, 3 não, 4, né? 4. Então vamos lá. Apontam a existência. É a 10, né? A 10. Aponta a existência de diversos casos registrados como avistamento de OVNIs em vários estados brasileiros nos anos 60 e 70. Essa aí eu marquei como descritiva. Vamos para as outras. Talvez vire abrangente. B. Mostram financiamento do governo dos Estados Unidos no desenvolvimento de pesquisas sobre objetos voadores não identificados. Eu pesquisei, eu não encontrei nada. Tanto nas fontes eu olhei, eu não vi nada. Nada, nada, nada. Bom? Então, para mim, essa está errada. Nem nas fontes eu vi alusão a isso, nem na pesquisa da internet. C. Eram até recentemente desconhecidos à população brasileira, mesmo envolvendo órgãos federais e assuntos de interesse público. Assim, aqui por experiência própria, eu acho que não. Teve, sei lá, Linha Direta, Operação Prato, teve vários casos assim de histeria coletiva pelo Brasil. ET de Varginha, né? Quem é da década de 90 como eu, cara, muita histeria em relação a isso. Chupacabra, ET de Varginha, mais recentemente ET Bilu. Então não é desconhecido não. Então pra mim essa é errada também. Demonstra o interesse dos militares na questão, que investigaram abertamente casos como os ocorridos no Pará e Maranhão de 77. Descritiva, mas também pode ser abrangente. No caso aqui, tá falando só de uma documentação, não é isso? Que seria do Pará e Maranhão, que seria essa do jornal aqui. Mas nós temos 4 fontes, não é? E a D só tá falando de uma. Já a A, que também pode ser abrangente, ele tá falando em geral. Ponto distante de diversos casos registrados, como avistamento de OVNIs, em vários estados brasileiros nos anos 60 e 70. Ou seja, o item A está abrangendo as 4 fontes. Então a A parece ser mais abrangente. Viu como ajuda aqui, ó? Viu como ajuda a gente? Isso aí, pô. Professor Thiago Nobre. Aqui não é só um rostinho bonito, não. Aqui, ó. 4 especializações, um mestrado. E você aí vacilando. Curte, comenta, compartilha. Questão 11. Que é sobre pintura. Bem difícil pintura pra mim. Mas vamos lá. Como eu falo, olha a ficha técnica, tá? Tem 2 textinhos muito bons na ficha técnica das fontes que ajudam a gente a expandir a mente. Vamos lá. Item A. Contrapõe-se entre uma cena doméstica, em que prevalecem mulheres e crianças brancas, de um lado, e a alusão a símbolos de origem Urubá de outro. Pra mim essa tá ok. Podemos falar que é descritiva. Tá certa, né? Porém, talvez possa valer menos pontos. B. Apresenta 2 interpretações distintas da bandeira nacional, uma produzida no início do período republicano e outra nos anos da ditadura civil, militar e empresarial. Isso, a primeira é de 19, início do século 20, e a outra é da década de 70. Aí minha dica aqui, ó. Você sabe como é que você descobre o século do ano? Bem facinho, cara, ó. Vamos lá, ó. Pega aí. 1919. Como é que eu sei?
Como é que eu sei, hein? Como é que eu sei mudar a cor aqui? Aí tá aqui. Cadê? Ó. Vou pegar uma cor aqui. Ó. Bem simples, ó. Pega. Aqui, ó. Mais um. E aí? Qual século? Século. Aí. 20. Olha aí. Só muda se for 2 zeros, tá? Se for diferente, faz essa regra aí, tá? Exclui a primeira dezena da direita, pega a da frente, mais um. 1970, mesma coisa. Mesmíssima coisa. Ó. Sempre ensino isso aqui aos meus alunos, cara. Ajuda muito. Né? Porque a gente está estabelecendo cronologias, contexto. Ajuda muito. Ou seja, são duas obras do século XX. Cada um em seu contexto, né? Contextos diferentes. Século XX. Fosse 2 zeros, mais fácil ainda. Cortava os 2 zeros e dá o século. Mais fácil ainda. Bem rápido aqui, né? 1500. Corta os 2 zeros, cara. Ó. Não é aula de matemática não, viu? Mas ó. Olha aí, ó. Século. Opa. 15. Valor. Misturei a garismo romano com arábica agora. Jesus, maluco. 15. Olha aí. Isso aqui ajuda você demais. Tanto numa prova, como tá lendo um livro para, né? Você mobiliza. O que é que está acontecendo no século XV? O que é que está acontecendo no século XX, tá? Se mobiliza. Conhecimentos, contexto. Ajuda demais. Você estabelece conexões. Vamos lá. B. Apresenta duas interpretações, ok, distintas da bandeira nacional, ok. Uma produzida num período republicano, isso, Primeira República, e outro no caso da ditadura civil e militar empresarial, isso. Estamos aqui mais ou menos no chegando no período da extensão, década de 70, ok. Vamos lá, descritiva, vamos ver as outras. Exemplifica o modo como artistas do século XX, sim, os dois, olha aí, a questão do século como ajudou a gente. Os dois são do século XX. Prestavam suas homenagens à bandeira do Brasil como símbolo inconteste de uma nação igualitária. Eita, isso aqui é errado, isso aqui é para não zerar. Nisso aqui eu já fiquei com um encucado. Homenagem, o Abdias não está homenageando, ele está refazendo de uma maneira crítica. Símbolo inconteste, da nação igualitária, não. Isso aqui é o que a gente chama de ufanismo, naquele nacionalismo exacerbado. Ah, meu Deus, tudo é perfeito, não tem pobreza. Não, sabe que nosso país é maravilhoso, mas tem várias contradições e déficits, né, sociais, enfim, vários. D. Demonstram a mobilização de diferentes conjuntos simbólicos. Interessante. Para a representação da identidade nacional. Interessante. Então vamos lá. Essa aqui parece bem abrangente, né? Porque ela tá pegando os dois, vai falando questão dos símbolos. Mobiliza conjuntos simbólicos diferentes. Então tá falando de símbolo, representação, identidade nacional. Interessante. Bem abrangente essa. Vamos comparar com as outras. Apresenta duas interpretações distintas da bandeira nacional. Uma produzida... essa aqui é bem descritiva, né? Tá falando, ó, uma foi nessa época, outra foi nessa época, mas não traz nenhuma outra informação. Contrapõe entre a cena doméstica, em que prevalecem mulheres e crianças brancas, de um lado, e a alusão a símbolos de origem urubá de outro. Também tá bem descritiva. Né? Tá só falando, olha, né, a diferença bem, assim, superficial. Já a D tá, né, tá falando, né, de símbolo, representação, identidade nacional, que são conceitos, né, que a gente trabalha em história. Conceitos importantíssimos. Tá bom? Então, é D.
Questão 12, a última, né, das questões. Vamos lá. Um textinho maiorzinho, né, mais complexo, palavras difíceis. Mas vamos lá, ver o que a gente consegue fazer aqui. O excerto do texto. Quem não sabe excerto, tá? Excerto é uma parte do texto. Uma forma bonita de falar parte, né, um recorte. As formas de resistência dos indígenas por meio de rebeliões que desafiavam as ações de catequização e escravização perpetradas pelos colonizadores. É descritiva. As características dos rituais indígenas, denominados de santidades, com práticas que mesclavam a sua cultura tradicional com elementos do catolicismo. Descritiva também, mas pode mudar. Presença dos jesuítas no território da colônia, com a missão principal de catequização dos indígenas, sendo exemplo o pajé denominado Antônio. Descritiva também. O papel de justiça desempenhado pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição no Brasil e sua função de promover a equidade social na colônia portuguesa. Essa aqui já matou. Equidade é isonomia, igualdade. Não queria isso. Aqui já matou. Então sobra 3 pra gente. Então a C. Presença de jesuítas no território da colônia com a missão principal de catequização. Sei, essa aqui para mim está bem descritiva. Vamos lá. As características dos rituais indígenas denominados santidades, está correto. Com práticas que mesclavam a sua cultura tradicional com elementos do catolicismo. O texto fala muito dessa questão, né? Do sincretismo religioso, da mistura de elementos. Né? Pelo menos foi isso que eu percebi. Forma de resistência por meio de rebeliões que desafiavam as ações de catequização. Pois é, eu não vi muito essa questão do embate. Eu vi mais a questão do sincretismo. Tá? Então eu acho que eu iria de B, mas a A e a B são ótimos itens. Mas aí fica com vocês, né? E é isso, galera. Foram todas as questões. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Demorou, mas enfim. Correria, né? Mas isso aqui também é um exercício pra mim, é uma forma de laboratório. Aí manda mensagem, curte, fala comigo, né? Eu respondo. É legal essa troca, né? De professor, estudante. E mostra também que vocês se interessam. Né? E eu faço, porque isso aqui, né? Tô fazendo de graça, né? Tô computador, tudo, gravo, né? Gastando meu tempo, poderia estar fazendo outra coisa, né? Dormindo, enfim, sei lá. Fazendo minha prova, corrigindo prova. Mas é isso. Engaja lá, galera. Engaja lá, manda pros colegas, tá? Uma troca massa. E é isso. Um abração. E se eu passar com a minha equipe, vamos lá pra terceira fase. Mas, vai lá, comenta, conversa comigo, a gente troca ideia. Vamos lá. Curte lá no Instagram também, tá bom? Valeu!